Eu sou Fernando Tavares, especialista da mesa, especialista de investimentos, e aqui ao meu lado, Alexandre Filizola, o head da mesa. Peço desculpas, eu vou só daqui um passinho antes, como a gente tem feito nas anteriores, né? Como é a quarta live, esse projeto é um projeto relativamente novo, e a gente viu que tem pessoas novas aqui que conectaram pela primeira vez. Eu acho que vale a pena a gente só explicar o que é a mesa de Investment Solutions e qual o objetivo desse projeto, e aí então depois a gente dá sequência aqui na apresentação. A mesa de Investment Solutions aqui dentro do Private é responsável por tudo aquilo que fica no mundo não discricionário. Tá? E o que é esse mundo não discricionário? Aqui na XP a gente tem um comitê de alocação global, onde a gente é conectado, só que a gente tem duas caixinhas, dois mundos. Um mundo discricionário, onde se faz gestão dos fundos exclusivos e das carteiras administradas. Tem um time tomando as decisões com base no que a gente decidiu nesse comitê, e aí com base no perfil que o cliente ele mandatou na XPA, eles vão e implementam, decidem e implementam. Compra dólar, vende bolsa e assim por diante. No nosso mundo, a gente sempre está remando na mesma direção, né? Então, se o viés é vamos comprar dólar, as duas caixinhas elas vão comprar dólar, uma de forma automática, a outra, no caso a mesa de Investment Solutions, a gente leva essa ideia até vocês. Então, o principal objetivo da nossa mesa, e é um pouco do que a gente vai tentar traduzir aqui hoje, é tentar decifrar esse cenário, né, internacional, local, os desafios, os riscos, mas mais do que isso, quais são as oportunidades que a gente gostaria de compartilhar com vocês que fazem sentido com esse cenário, tá? A gente tem aqui, então, uma interação grande com os nossos parceiros e a coisa mais interna, e aí a gente, há 4 meses atrás, recebeu o pedido de estender essas lives ou essas reuniões também para vocês, clientes. Então, hoje a gente está aqui fazendo a quarta live. A regra que a gente havia estipulado no passado era sempre de fazer na última quinta-feira do mês, mas por conta das festas de final de ano, as últimas 2 semanas aí, agora já Natal, na semana que vem e Ano Novo, a gente achou por bem antecipar um pouquinho para a gente fazer aqui o fechamento do ano com vocês, mas mais do que isso, tentar já trilhar ou colocar aqui o que a gente espera do ano de 2022, tá? Então, só queria dar essas 2 palavrinhas aqui antes de a gente, de fato, entrar no que interessa. Filho, esqueceu alguma coisa dessa introdução? Perfeito. Podemos seguir? Podemos seguir, vamos embora. Legal. Aqui a gente também mudou, tá? Um pouco o formato. A gente vinha, na apresentação, tentando separar internacional, local e as estratégias, só que para fazer esse fechamento a gente acabou mudando também um pouco da estrutura, a gente achou que faria mais sentido dessa forma aqui, por ser a última, como a gente fez dessa vez. Onde estamos e o que esperar de 2022? Tá? Esse que é o grande questionamento aqui que a gente traz para essa live. A gente divide, então, a live em 2 grandes temas, né? O primeiro, para a gente tentar decifrar e entender o que esperar de 2022, um pouco do cenário internacional local, e depois as estratégias que fazem sentido para esse cenário, no portfólio. Trabalhando. Exatamente. Quer começar? Posso falar, filho? Claro. Aí a gente vai tentando bater uma bola. Como o Tavares comentou, a gente procurou, dentro de cenário, quebrar o que aconteceu, o que está acontecendo ao longo do ano de 2021 e o que acabou acontecendo em função dos acontecimentos, né, que a gente viveu ao longo desse ano, e, em função disso, o que a gente espera para 2022. Então, assim, quando a gente olha um pouco para esses últimos 12 meses com relação ao mundo, e aí a gente falou mundo porque, diferentemente das últimas sessões que a gente separava cenário local e cenário internacional, existe muita sobreposição do que aconteceu tanto na economia real como no mercado financeiro, como as políticas que foram adotadas pelo Banco Central, né, pelos bancos centrais em geral. Mas o mundo em 2021, né, foi um mundo de recuperação, de saída de um processo de pré-pandemia, e aí a gente experimentou algumas situações que acabaram culminando numa inflação
uma inflação que, aparentemente, ela está sendo mais duradoura, e mais importante do que isso, ela está fazendo com que as expectativas de inflação futura elas fiquem desancoradas, né? Então, em 2021, a gente passou aí por um processo de gargalo nas cadeias de suprimento global. A gente sentiu isso na pele, porque a gente acabou tendo, na medida que a gente houve um avanço na vacinação, a gente começou a ter uma demanda muito maior que oferta. Pelo fato de a gente ter uma demanda muito maior que oferta e a gente ter gargalos nas cadeias de suprimentos, a gente começou a ter um aumento de custos, né? Então, a gente viu matéria-prima subir, a gente viu as commodities subirem, a gente viu escassez de semicondutores. Somado a tudo isso, a gente teve algumas questões climáticas, que foi principalmente aqui no caso do Brasil, se chegou a discutir muito a questão da crise hídrica, a falta de chuva, algumas políticas energéticas adotadas por determinadas regiões do mundo, como é o caso da China, e naturalmente, assim, para dar suporte a tudo isso em função da crise e da recessão que a gente vinha, em função da pandemia, a gente viveu aí um mundo de política fiscal e monetária bastante expansionista. Então, quando você olha esse slide, a ideia aqui foi trazer para vocês quais foram o que de principal aconteceu ao longo do mundo de 2021 que levou para essa situação nossa atual, que é uma situação com uma inflação alta, né? A gente viu os dados de inflação mais recente, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como na China, eles vêm vindo mais forte do que o esperado, mas a maior preocupação, no final, em relação a isso, acaba sendo não só a inflação corrente, mas a preocupação com a desancoragem da inflação futura, né? Isso é que acaba desancorando. E como consequência disso, como consequência dessa inflação mais persistente, mais duradoura que a gente viu nesses últimos 12 meses, com a possibilidade de uma expectativa de inflação mais alta no futuro, né, a gente começou a ver vários bancos centrais ao redor do mundo subindo as taxas de juros ou diminuindo os programas monetários ao longo do globo inteiro, né? Vai para o próximo aí, Thales, por favor. Então, assim, de novo, esse segundo slide aqui, na verdade, assim, em função de tudo aquilo que eu comentei no slide anterior, isso acabou gerando uma inflação, uma expectativa de inflação mais alta, e como consequência, a gente viu aquilo que eu estava falando aí, não só o Banco Central brasileiro, mas outros bancos centrais, como é o caso do Fed, como foi o caso hoje do Banco Central inglês, que elevou a taxa de juros básica, como foi o caso do Fed ontem, que anunciou um aumento do tapering de 15 bi para 30 bi mês. Já, se a gente olha lá os dots do Banco Central americano, já começa a colocar aumentos de taxa de juros ao longo de 2022, ao longo de 2023, ao longo de 2024. E no Brasil, a gente teve talvez um dos movimentos mais fortes aí de subida de taxa de juros, onde a gente começou o ano aí com a Selic ao redor de 2%, e a gente está encerrando aí o ano com a Selic em 9,25%, e já está dado, basicamente, pelo Banco Central, o mercado já precifica mais um aumento de 1,5%. A gente aqui na casa vê a Selic aí encerrando o ciclo a 11%, mas podendo chegar a 11,5%, 11,75% até março, né? Então, a gente saiu do mundo de juros baixos, muita expansão, a gente vinha de uma recessão causada principalmente pela pandemia. Quando a gente começou a sair desse processo de recessão, a gente começou a ter uma série de questões que começaram a gerar muita inflação, e principalmente aqui no Brasil, e aí acho que esse movimento aqui de taxa de juros não é só relacionado à inflação, mas relacionado também à questão fiscal, em função da PEC dos precatórios e da mudança da regra de teto, que fez com que o arcabouço fiscal fosse questionado. Isso passou a exigir uma série de prêmios em relação ao Brasil, e por conta disso você passou a ter uma moeda talvez constantemente desvalorizada. Tudo isso fez com que, de um lado, que você está, no caso do Brasil, tentando compensar essa questão toda através de uma política fiscal mais expansionista, o Banco Central acabou tendo que ser um pouco mais agressivo, talvez, no movimento de alta de juros, para poder compensar essa política fiscal mais expansionista. Então, assim, a gente, de novo, veio de um mundo onde a taxa de juros era extremamente baixa, tinha dinheiro a rodo no mundo, a gente comentou disso nas últimas lives, a quantidade de dinheiro que foi colocada em circulação, as economias começaram a voltar para o normal,
em função da eficácia do processo de vacinação, mas ficaram alguns gargalos, e em função disso a gente começou a ter mais inflação, expectativa de mais inflação, e para controlar essa inflação e para trazer de novo essa inflação para próximo da meta, o Banco Central aqui no Brasil e os bancos centrais ao redor do mundo tiveram que começar a retirar esses estímulos monetários através de subida de taxa de juros ou aumento no processo de recompra de títulos, né? E em função disso tudo, que aconteceu ao longo de 2021, como é que a gente vê 2022, né? De uma maneira bem resumida? A gente vê 2022 um movimento onde a inflação ela vai começar a convergir para a meta, mas de maneira bastante gradual, mas a gente, em função também dessa taxa de juros aí extremamente alta, a gente vai ver um baixo crescimento, depois com um câmbio relativamente estável, né? E depois, acho que no slide seguinte, ou 2 slides para frente, a gente acaba comentando um pouquinho quais são as nossas projeções para 2022. Mas quando você olha para 2022, então você olha um ano pensando só sobre o aspecto de inflação e crescimento, a gente acaba trabalhando com esse cenário, ou seja, um cenário de convergência da inflação para a meta de maneira gradual, muito provavelmente em 2022 a gente não deve ficar no centro da meta, com o risco de romper aí a banda de alta aí da meta do Banco Central. E 2023 a gente acredita já, em função do que pelo menos vem sendo dito aí pelo Banco Central, que vai ficar com essa taxa de juros um pouco mais alta por mais tempo, a gente deve conseguir fazer essa inflação aí, deve conseguir essa inflação aí convergir para a meta. Mas isso vai ter um custo, que é o baixo crescimento, né? A gente vem vendo várias casas aí ao longo desses últimos meses mudarem as projeções aí de crescimento de PIB para o ano que vem. Algumas estão trabalhando com crescimentos aí negativo, e outras estão trabalhando ainda com crescimento aí marginal de 0,5%, 0,25%. No caso aqui da XP, depois vocês vão ver, a gente está projetando um crescimento de 0%. Ô, Fili, e assim, por favor, interromper, mas só pegar aqui, né? Quer dizer, esse processo, que é um pouco do que a gente tem falado, de normalização, ele é um processo, ele é positivo, né? Obviamente tem os riscos de como o Fed vai subir juros mais rápido, mais devagar, mas a economia voltando para sua neutralidade, né? O crescimento aparecendo, a inflação voltando, faria um paralelo que acho que o cenário que a gente tem aqui no Brasil é um pouquinho diferente do cenário talvez que a gente tenha lá fora. Sem dúvidas. Né? E acho que lá fora, que acabei não comentando ainda, mas diferentemente do que a gente prevê aqui no Brasil, é um processo de normalização. É uma inflação um pouco mais alta, é um crescimento econômico ainda acima do potencial. Isso a gente prevê tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na China, né? Brasil, pelas características e especificidades do Brasil, a gente tem talvez um cenário um pouquinho mais conturbado, né? Mas, de fato, é isso. A gente vinha de uma recessão, cresceu muito, e agora a gente está num processo de normalização que a gente vinha mostrando isso também nas últimas lives que a gente vinha fazendo, né? Esse processo de suavização, de normalização. Sim, né? Sim. Eu faria o seguinte paralelo, né? Quer dizer, quando veio a pandemia, o mundo, como paciente, precisou de medicamentos, e os medicamentos foram excesso de liquidez, juros baixos, né? Que no final das contas foi o que os bancos centrais ao redor do mundo fizeram para ajudar ao mundo não quebrar, né? Quer dizer, sustentar o mundo por conta da pandemia, e agora esses medicamentos eles começam a ser retirados porque, de fato, o processo de vacinação ele acontece, o paciente mostra uma melhora, então pode-se começar a retirada dos medicamentos que seriam a liquidez e os juros. Exatamente. Aqui é mais uma forma de demonstrar para vocês o que vinha acontecendo. Assim, a gente sempre teve aí uma Selic ao longo dos últimos anos acima da inflação, né? A Selic sendo laranjinha aqui, exatamente, né? Marronzinho. Então, você vê aí, a gente sempre trabalhou com juros real ao longo desses últimos anos, e aí, em função da pandemia, que é o que a gente vê ali embaixo, você começa a ver uma inversão, e a gente, como o mundo inteiro, começou a trabalhar com uma taxa de juros nominal abaixo da inflação, portanto, com uma taxa de juros real negativa, né? E isso, obviamente, para combater essa inflação e essa expectativa futura de inflação, fez com que o Banco Central aí adotasse as medidas que ele adotou ao longo das últimas reuniões do Copom,
elevando a taxa de juros, aí, já dando que vai subir mais 1,5% aí na reunião de janeiro. Isso aqui é impressionante, né? Essa subida de 2 para 9,25 aqui, num prazo curto, foi realmente... Então, assim, o cenário mudou e mudou muito rápido, não só em função da inflação, mas em função das medidas fiscais que foram tomadas e que passaram a exigir um prêmio de risco maior. Então, de um lado, você deu fiscalmente para tentar continuar estimulando a economia, e o Banco Central, naturalmente, foi obrigado a tirar um pouco disso aí através de uma política monetária mais agressiva. E a expectativa aqui é, então, que o laranjinha ele suba mais um pouco e, obviamente, a inflação começa a convergir para a meta aqui, e a gente volta a ver... A gente volta a trabalhar com juros real. Perfeito. Positivo. Então, aqui falando um pouco das nossas projeções, assim, só para dar um pouco mais de números aí para vocês, aquilo que eu falei, isso, obviamente, a gente está falando de Brasil, né? A gente está trabalhando com um PIB aí, projetado para 0% de crescimento, uma inflação aí de 5,2%, um pouquinho acima aí da banda de alta da meta do Banco Central, uma Selic terminal de 11%, a gente acha ainda que vai até um pouco mais, né? Vai até um pouco mais, assim, provavelmente até março ela bate 11,5%, bate 11,75%, e lá para o último trimestre do ano, a gente, na medida que a inflação ela vai convergindo para próximo da meta, e a expectativa de inflação do ano de 2023 começa a ficar mais ancorada, isso vai dar espaço, talvez, para o Banco Central cortar um pouquinho a taxa de juros, né? E o câmbio, a gente vê pouco espaço, apesar de você estar trabalhando com uma Selic muito mais alta, e quando você compara com a taxa de juros nos Estados Unidos, que a gente também está trabalhando com aumentos, mas mesmo assim o diferencial de juros ainda vai continuar sendo bastante relevante, a gente vê aí um câmbio relativamente estável, que é resultado desse prêmio de risco que está sendo exigido pelo mercado, e em função um pouco das questões fiscais, né, que a gente vive, ou que a gente vem a viver, né? E tudo isso, assim, num momento que a gente, em 2022, tem pela frente, que são as eleições. Onde mais ainda, um ingrediente. Mais um ingrediente aí nesse processo de incerteza, né? Esse gráfico aqui, na verdade, a gente só quis dividir com vocês, no sentido de, já que a gente está colocando algumas projeções aqui, a gente colocou qual que é o nosso cenário base aqui na XP, em termos de target price de target para Ibovespa. Nós estamos falando aí Ibovespa 123 mil pontos no final do ano que vem, num cenário base, que é o nosso cenário, e num cenário extremamente positivo, batendo aí seus 150 mil pontos, e num cenário negativo, indo para uns 98 mil pontos. Mas acho que a grande mensagem aqui é que acho que ano 2022 vai ser um ano mais complicado, agravado não, mas com mais um ingrediente que nem você comentou, Tavas, que é a questão das eleições, né? E, assim, em termos de risco, o que a gente está vendo para 2022, né? Eu coloquei, assim, existem alguns itens aí que a gente entende que são mais relevantes, mas acho que talvez um dos principais que a gente já está vivendo, na verdade, é esse primeiro, né? Novas cepas e a possibilidade de novos fechamentos. A gente está vendo aí vivendo, né, a questão a nova cepa do Omicron. Então a gente já está vendo algumas regiões aí e alguns países voltando a tomar medidas de restrições. Então isso obviamente pode acabar tendo um impacto nas cadeias produtivas, nas cadeias, e aí você demora mais tempo para ter um equilíbrio nas cadeias produtivas, que é o segundo risco. E você tendo uma demora mais longa para você ter um equilíbrio nessas cadeias produtivas, você pode voltar a continuar tendo uma inflação corrente e uma inflação esperada bastante persistente, e que força com que os bancos centrais, mesmo com uma inflação ainda corrente esperada mais alta, eles tenham que adotar incentivos fiscais e monetários mais suaves, em função desse processo de novamente colocar restrições em termos de locomoção e em termos de movimentação aí em função dessa nova cepa. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que, sim, o que a gente viu nessa Omicron agora nas últimas semanas e outras anteriores, nosso cenário base, eu acho que eu queria dizer o seguinte, nosso cenário base, ele não é que a gente vai ter
uma nova cepa ou uma nova que vai realmente desencadear o que a gente viveu no ano passado. No entanto, mesmo que em menor grau, isso acaba sempre trazendo aí algum risco, alguma volatilidade para os mercados, né? Porque é isso, agora a China vai fechar, agora a Europa deu um passo para trás e também está fazendo um lockdown, então isso acaba trazendo, não tem sido duradouro, mas acaba trazendo volatilidade, né? Traz porque o mercado mais odeia a incerteza, né? A gente viveu muito isso, essa questão do precatório, Sim, né? agora Quer dizer, que se recente. vai e volta com relação a vai aprovar, não vai aprovar, como vai aprovar, vai Câmara, Senado, Câmara, vai. Então, assim, enquanto por mais que eventualmente seja ruim o que foi aprovado, quer dizer, a partir do momento que você sabe, entende, consegue quantificar, o mercado passa a incorporar nos preços, isso deixa de ser uma variável e deixa de trazer volatilidade. Mas quando você tem incerteza envolvida, você acaba tendo que trabalhar com mais volatilidade nesses mercados, né? E acho que essas incertezas elas acabaram refletindo aqui nos nossos números, né, Felipe? Sem Porque dúvida. assim, é só ver onde a gente está com o Ibovespa, comparado com o mundo, o quanto que o nosso câmbio depreciou, mesmo com o preço de commodities em alta, né? E o Brasil, sendo um país aí exportador de commodities, deveria, de certa maneira, ter se beneficiado disso, mas como o risco político aqui, o risco de precatório que o Felipe mencionou, de o mercado olhar e não conseguir quantificar o quão poderia ser o tamanho do problema. E então isso realmente aí trouxe um prêmio de risco para as principais classes de ativos no local de renda fixa, câmbio e bolsa, bastante grande. E aí só chama atenção, assim, obviamente isso aqui é um pouco assim, os riscos são a gente voltar para a situação que a gente estava antes, né, em função de tudo isso, que eu digo que a gente estava antes, que a gente viveu no final de 2020, começo de 2021, mas acho que eu queria só adicionar aqui um ponto, que é Brasil, que acaba sendo afetada por tudo isso que a gente está comentando aí em termos globais, né? Mas a gente tem esse outro ingrediente que a gente estava conversando, que é a questão das eleições e essa questão do arcabouço fiscal, que é uma preocupação adicional, né? Em termos de eleições, a gente sim, acho que hoje, qual que é a grande questão? A gente, de certa forma, vive uma polarização entre o ex-presidente e o atual presidente, né? E se discute muito se tem espaço para uma terceira via ou não tem espaço para uma terceira via, né? Acho que, sim, pelo menos na nossa visão aqui na mesa, é uma visão muito em linha aí com o pessoal da XP, acho que é muito cedo aí para chegar a alguma conclusão. Acho que a gente tem bastante tempo aí pela frente para ver se essa terceira via ela vai acontecer ou não vai acontecer. Mas, obviamente, de novo, é aquilo que eu estava tentando falar quando a gente estava no slide anterior, é uma incerteza, né? A gente não sabe exatamente, apesar de nas pesquisas mais recentes a gente ter visto aí o ex-presidente despontar nas intenções de voto, a gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né? E essa incerteza é uma das coisas que o mercado não gosta, né? Porque ele não consegue, obviamente, colocar ou precificar isso de uma maneira quantitativa. E isso acaba trazendo bastante volatilidade, né? Que é o que eu acredito, que é o que a gente acredita ali na mesa, que deva acontecer ao longo de 2022, principalmente aqui no Brasil, em função desse ingrediente adicional. Uma coisa interessante, né, que a gente está falando, a gente vai ter uma taxa de juros alta, a gente vai ter um crescimento baixo, mas mesmo assim a gente está trabalhando aí com um target de Ibovespa aí próximo de 123 mil pontos contra 107, 108, eu não sei como é que vai acabar esse ano, mas tem um certo upside aí, mesmo com as eleições, né? E aí a gente pegou um estudo aqui que mostra, que eu achei interessante dividir com vocês, que mesmo com toda essa volatilidade que a gente está prevendo aí ao longo do ano que vem, quando a gente compara um pouco o comportamento do Ibovespa 6 meses antes das últimas eleições e o retorno do Ibovespa 6 meses depois das eleições, com exceção das eleições de 2002 e 2010, tanto em 2006 como 2014 como 2018, a gente teve um movimento bastante positivo, né? E o engraçado é que em 2014 a bolsa ela subiu antes e subiu 6 meses antes e 6 meses depois das eleições. Então,
Qual que é a nossa mensagem aqui? A gente acha que tem espaço, sim, para a gente estar posicionado em renda variável, vai ter volatilidade, e existem talvez formas de você se posicionar nesse mercado, né, que a gente vai falar um pouco ali no final, em termos de estratégias de investimentos. Mas eu achei interessante compartilhar com vocês esse estudo, porque desmistifica um pouco aí comportamento de bolsa com eleição, né? Acho que a incerteza, a falta de visibilidade com relação à possibilidade de uma terceira via, o fato da gente estar vivendo uma polarização, obviamente vai trazer uma incerteza adicional aqui para os mercados locais em relação aos mercados internacionais. Perfeito, Fili. Perfeito. Então, acho que acho que o recado, assim, eu olhando para esses gráficos, realmente é interessante. Acho que volatilidade pode esperar com certeza, mas não necessariamente um retorno ruim, né, Fili? Acho que, assim, de repente pode sair. Não necessariamente, né? Acho que esse é o ponto. A gente não sabe para onde vai a bolsa, não sabe para onde vai o câmbio, para onde vai os juros. A gente tenta, com base nesse cenário que a gente comentou aí, que é um cenário de normalização, pensando no âmbito internacional, e de correção aqui no Brasil, né, no sentido de você ter um Banco Central um pouco mais agressivo em termos de política monetária, para compensar um pouco o lado fiscal que vai ser mais solto, existe a possibilidade aí, e tem formas aí da gente se posicionar dentro da nossa carteira aí de investimentos. Né? Perfeito. Passando aqui para a parte 2 e falando um pouco de quais, então, estratégias de investimentos que a gente olha e gosta, tomando como base todo esse cenário que a gente acabou descrevendo anteriormente, tá? E aí a gente dividiu aqui da seguinte forma. E uma coisa que acho que, antes só de entrar aqui no detalhe, é que a gente vem batendo na tecla, é a importância da diversificação, né? Não só diversificação de classes de ativo, mas a diversificação geográfica, principalmente, tá? Então, aqui a gente trouxe 2 temas do lado do tema de diversificação internacional. Uma história temática, que aí você começa... A ideia é olhar para uma oportunidade que sai um pouco de toda essa história e você tenta pegar ali algo descorrelacionado. Algo que seja mais longo prazo, de fato. Exato. Né? Uma tendência que a gente veja como algo que o mundo vai se beneficiar ao longo do tempo. Né? Perfeito. Então, como se posicionar nisso? Né? Exato. E de uma maneira internacional, né? Traz um pouco da questão da diversificação internacional, que dentro desse cenário a gente continua achando extremamente importante, como a gente vem mostrando já nas últimas lives todas. Né? Exato, dentro do diversificação internacional, então um temático e um gestor ativo que vai operar o mundo ali, mas de uma forma mais eficiente. Dentro do local, a gente vai trazer aqui um gestor ativo, que inclusive está prestes a fechar para captação. Como a gente falou, né, apesar do risco de inflação, ou pelo menos com as atuações dos bancos centrais, a inflação ser mais para baixo, ainda quando a gente olha para os riscos eles são... Assim, existe o risco de a inflação ela não convergir para 5, 6, ela ficar um pouquinho mais alta. Né? Tem toda a inércia que vem desse ano, todos os riscos que a gente vai passar ali com conta de eleição, que pode, de repente, no momento de volatilidade, estressar mais o câmbio, que acaba impactando na inflação. Então, alguma oportunidade que mantenha o poder de compra do investidor, que traga um juro real interessante, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. Tá? Então, a gente trouxe aqui uma emissão primária e algumas opções que existem hoje no mercado secundário. Um investimento em fundos alternativos, que é uma oferta que a gente tem aqui vigente, que também é uma forma de, como o Fili falou, tentar descorrelacionar, entrar em uma empresa que está num estágio de vida anterior à empresa que está na bolsa, que tem menos vol, mais ligado à economia real, né? Mais ligado à economia real. Um ciclo bem mais longo. Né? Exatamente. E aí uma forma inteligente de se expor na bolsa local, e a gente trouxe aqui 2 exemplos, mas com alguma proteção, tá? Passando para o primeiro tema. Então, o tema de diversificação internacional com foco temático, a gente trouxe aqui um fundo chamado Trend Biotecnologia FIM. Tá? Esse Trend Biotecnologia FIM, ele faz parte da família Trend, aqui da XP. Então, a gente tem alguns trends de inflação, trend pré, trend renda fixa, trend de Bovespa, de S&P, alavancado, e a gente tem um com esse foco em biotecnologia. E o que a gente investe aqui no caso? Né? O que esse trend ele segue? Ele investe num ETF chamado IBBQ, tá?
que é composto por aproximadamente 260 empresas voltadas para esse mundo da biotecnologia. E acho que quando a gente fala de tendência, uma coisa legal aqui é que quando você olha para a composição desse índice, a gente vai ali ver Johnson, AstraZeneca, Moderna, BioNTech, Pfizer, todas essas empresas fazem parte desse índice. E aí tudo isso que a gente vive, né, de pandemia, uma hora uma cepa nova, uma delta, uma omicron, eu acho que é um pouco de... Parece que a pandemia está sob controle, mas a gente não vai se ver livre dela. Né? Assim, olhando para frente, vai ter uma nova... Cada hora vai surgir uma nova dessas, que vai trazer ali uma volatilidade. Então, um cenário para os próximos anos, e é um cenário de longo prazo, que é muito propício para essas empresas, que promovem vacinas, que promovem uma melhoria genética num grão, num fertilizante. Então, é uma tendência inevitável. E acho que aqui tem uma coisa também legal, quando a gente olha para o racional, eu vou dar um pulo para esse slide, depois qualquer coisa a gente volta para falar dos termos, que é o envelhecimento da população mundial. E com mais a população envelhece, mais a população precisa de medicamentos, ou mais essa faixa etária gasta com medicamentos e com saúde. Né? Então, o gráfico do lado da esquerda, eu acho que vale a pena a gente olhar aqui para a parte pretinha, aqui mais escura, a parte cinza, né, que mostra que é a população que entre 70 e... amarelo claro, entre 65 e 100 anos, como que isso cresceu nos últimos anos, e aqui do lado direito, né, a população aqui, vamos pegar um amarelinho, que é 29% da população com faixa etária acima de 55 anos, e em relação à fatia dos gastos em saúde. Então, essa população, ela realmente gasta mais, e ao passo que o envelhecimento do globo acontece, você tem essa parcela aumentando, e é justamente, acaba beneficiando empresas que produzem medicamentos, empresas que produzem vacina, empresas que, no final das contas, têm aí como público-alvo não só o público que vai consumir mais medicamento, mas também o que vai consumir todas as vacinas aí, e a primeira dose, segunda dose, terceira dose. Então, nos parece que esse tema está realmente na crista da onda. Aqui a gente está falando de um fundo com um mínimo baixo, R$100 mil, taxa de administração de 0,5%, e um fundo líquido, de 4 dias. Então, acho que isso é um negócio legal aqui. Investiu, mudou de ideia, quer sair, sai muito rápido, e acho que vale mencionar que ele não tem proteção cambial, ele não tem exposição ao dólar, ele só tem exposição às empresas de biotecnologia. Aqui a ideia, gente, é dar um overview de cada uma das estratégias, e a gente está aqui na mesa para, se precisar depois, me interessei por essa ideia, quero me aprofundar um pouco mais, a gente está aqui à disposição. E existem outros temas, né? A gente selecionou um, então tem energia limpa, tem de carbono, tem algumas coisas que podem ser bacanas no portfólio, a gente acabou selecionando um aqui para essa live. O segundo tema de diversificação internacional, a gente pensou aqui dentro da dos fundos disponíveis. Na vez passada a gente trouxe o Neuberger Berman, que era um fundo focado em renda variável. Agora a gente trouxe um fundo que ele é um pouco diferente, é um fundo do JP Morgan, e nesse caso ele tem a exposição cambial, a gente escolheu trazer o com dólar, ele tem duas versões, o com dólar e o sem dólar. A gente preferiu trazer o com dólar porque, como a gente está falando que o cenário em 2022 é um cenário desafiador, por conta de tudo que o Filho mencionou, mas mais ainda inflação, a eleição, ter um produto dentro da alocação do cliente, ou que tenha a proteção cambial, que traga esse hedge estrutural, a gente gosta, e por isso que a gente preferiu o JP Morgan Dollar Global Macro Opportunities. O que esse fundo faz, né, no final? Então, a gente aqui está se baseando num fundo que é de uma casa bastante reconhecida, que gere aí trilhões de dólares. Esse fundo, no caso, como eu falei, tem exposição cambial, mínimo de 5 mil, uma taxa de administração 1,4, porque aqui, no caso, não é um fundo passivo, é um fundo ativo, tá? Mas uma coisa legal é que eles operam todos os mercados ao redor do mundo, têm um controle de risco bastante forte, e é um fundo que vai estar exposto aí aos principais temas globais com bastante flexibilidade. O que eu gostei de separei aqui para trazer para vocês? Aqui ilustra os temas macro globais que eles operam. Então, além de operar em todas as regiões, ou nas principais regiões, tem bastante tecnologia envolvida, em temas seculares, nas posições,
Então, tem temas, tem países, regiões, um fundo bastante diversificado, e esse da direita aqui, ele acho que ilustra um pouco do que a gente tentou trazer. A cinza são os mercados de ações, renda fixa, e como eles se comportaram num período ruim. Então, aqui, ações em queda em 29 meses, esse fundo ele conseguiu performar bem. Quando a renda fixa teve queda, esse fundo conseguiu performar bem. E a mesma coisa aqui para um portfólio meio a meio, que não funcionou bem num período de 27 meses, o fundo conseguiu entregar um retorno positivo. E no mercado em alta, obviamente, se a bolsa dá uma bela de uma ralhada, é esperado que ele fique um pouco para trás. Aqui a história é o seguinte, consistência não importa se é um mercado positivo ou negativo. E por isso que a gente gosta dessa estratégia. Né? Porque num cenário com mais incerteza, Fed subindo juros, eleição aqui no local, Covid, China, crescimento, você tem um fundo que vai conseguir ali navegar os diferentes cenários, na nossa cabeça isso aqui agrega bastante no portfólio. Tá? Passando aqui então já para o nosso cenário local. Tá? Que oportunidade que a gente trouxe. Aqui é interessante, porque todos esses veículos, né, o Trend, o JP e o Vista, eles estão na plataforma, um é um fundo estrangeiro, o Vista é um fundo local, só que mesmo sendo um fundo local, não significa que ele não investe ao redor do mundo. Então aqui a gente trouxe um fundo que está no nosso quintal, mas também quase que tem um funcionamento de um hedge fund e opera globalmente. Tá? Inclusive ganharam bastante dinheiro operando petróleo, operando commodities, ações americanas, que fizeram parte aí dos principais ganhos do fundo ao longo desses últimos anos. Então, esse fundo ele foi lançado em 2018, tá? Eles têm aí aproximadamente o Vista Red, que eu trouxe aqui, 1,5 bi de patrimônio. Eles têm o fechamento dessa estratégia anunciado agora para o final do mês. Desde o início, os caras entregaram CDI mais 6 anualizado, e do mesmo jeito que eu falei do JP Morgan, eles aqui também operam diversos mercados, juros, renda fixa, bolsa, são muito ativos em hedges, né, proteções, eles são obsessivos por hedges, o que acaba também sendo um diferencial na construção do portfólio, porque é aquele hedge que amortece num momento mais difícil ali de mercado, né? Aqui eu trouxe alguns números que ilustram, né? Porque no final das contas é isso. Tavares, os caras são bons, ganharam dinheiro nisso, naquilo. Vamos dar uma olhada aqui um pouco no resultado. Então, quando a gente olha aqui para um pouco mais longo prazo, que é desde o início do fundo, eles entregaram 42% contra um CDI de 17,4%, uma volatilidade aí esperada entre 8 e 10, é um pouco do que eles têm aí como target de risco de volatilidade, um índice Sharpe impressionante, 0,92 em 12 meses, 0,72 aqui desde o início, e aí quando a gente olha no mês a mês aqui, realmente uma história que tem uma simetria positiva, o que no final das contas se reflete aqui no gráfico da direita, o quanto de retorno esses caras conseguiram entregar além do CDI, e dizer que o Vista Red ele é parte da nossa carteira de multimercados recomendada aqui da mesa, e como ele fecha agora no final do mês, a gente achou que valeria a pena trazer essa estratégia para diversificação local, global, num gestor que é um dos mais performáticos da indústria e que no ano que vem não vai estar disponível para a gente investir. Passando aqui para a parte de renda fixa. A gente trouxe duas oportunidades. Então, e aqui são aqueles, né, nesse aqui, na verdade, nos dois lados, a gente sempre dá preferência por trazer ativos que tenham a isenção fiscal, né, que tem o benefício do imposto de renda, de não pagar imposto de renda, porque existem lá, a NTNB também, aqui é a mesma história, a NTNB ela tem uma taxa mais uma inflação, mas não tem o benefício fiscal. Existem fundos, CDBs, mas a gente aqui acaba dando bastante foco para, por exemplo, um CRA de São Martinho, que é uma empresa que a gente gosta, é empresa destaque no setor, vem com uma captação aí de aproximadamente 1 bi de reais, tá, de oferta, uma empresa AAA, né, como eu disse, de um rating muito bom, que traz para o investidor a proteção contra a inflação, com benefício fiscal, e por ser uma oferta grande, com uma liquidez aí bem razoável, ou uma liquidez ok no mercado secundário. Então, amanhã depois comprei esse CRA, que vence em 2030, mas quero sair porque a curva fechou e eu ganhei dinheiro, a liquidez aqui nos permite fazer isso. Essa emissão ela vem em duas séries, uma mais curta e uma mais longa, uma com vencimento em 2030, com prazo de 10 anos, e uma com prazo de 15 anos.
A NTNB equivalente aqui que a gente usa para comparar, no caso da primeira série, é 2030, e para a segunda, 2035, e esse ativo, ele vem aqui com uma taxa teto com um prêmiozinho em relação a essa NTNB de referência, tá? O book, as reservas dessa oferta, elas vão até 17/1, com um book build em 18 e liquidação no dia 2/2. A gente gosta do nome, a gente gosta em relação do nome, do risco, a gente acha que o prêmio está em linha, então é uma oferta aqui para o cliente que quer construir um portfólio, que dentro dele tem um pedaço que vai proteger contra a inflação, isso aqui seria uma ideia. Que é o que a gente está recomendando, né? Assim, dentro do mundo de renda fixa, pensando que a gente vai trabalhar aí com uma Selic média de 11% aí, pelo menos, ou 10%, ou 9% ao longo dos próximos anos, com uma inflação rodando a 4%, 5%, quer dizer, a gente entende que dentro do mundo de renda fixa, além da exposição no pós-fixado, que a gente já trouxe algumas oportunidades alternativas, que são aquelas alternativas e oportunidades que pagam um percentual do CDI ou CDI+, a gente tem feito e tem mostrado também alocações dentro do mundo de juros real, né? Que são esses papéis isentos que a gente comentou aqui, que a gente vem trazendo, e obviamente que à medida que o ano vai terminando, quer dizer, o número de empresas que estão vindo ao mercado está diminuindo, vai desacelerando. Essa é uma emissão que ficou pública ontem, que a gente vai trabalhar, apesar do book ser só em janeiro, quer dizer, a gente já quis trazer aqui para vocês para poder antecipar. Em primeira mão. Antecipar, assim como mais uma das alternativas que o cliente que quiser montar uma carteira com exposição em juros real, ele pode considerar, ou deveria considerar aí, pelo menos na nossa visão. Aqui, quando a gente fala, tá bom, NTNB mais 0,40 parece pouco, mas quando a gente olha para isso aqui, a gente fez a equivalência aqui, IPCA mais 5,46 de taxa real, assim, é uma bela de uma taxa para montar esse portfólio que protege contra a inflação e com carrego bastante interessante. Aqui, a outra história foi, tá bom, uma foi uma oferta primária e a outra foi secundário. Aí a gente pegou algumas opções, alguns nomes que a gente gosta, em diferentes setores, né? Então, laticínios, agronegócio, varejo, logística e gás natural. Aqui está ordenado em ordem de duration, de duração, né, do bond, do ativo de renda fixa. E aqui é legal mostrar que, por exemplo, mesmo com um grupo Pão de Açúcar, que tem um vencimento em 2035, parece longo, ele tem uma duration menor do que um bond que vence em 2031. Isso porque ele tem lá um pagamento de juros e amortização mensal. Então, o prazo médio dele encurta. O teu risco encurta nesse papel, né? Ele é menor em termos de prazo. Então, acho que é importante, quando a gente está olhando o portfólio dos clientes, a gente não está olhando só o vencimento. Acho que investimento é importante, mas também é importante a gente olhar, até por uma questão de considerar risco de crédito, que você acaba estando exposto durante o período todo, mas acho que é muito importante você olhar esse prazo médio, o duration que o Tavares está comentando, né? E hoje a gente está trabalhando como objetivo não ter papéis ou ter uma carteira cujo prazo médio gira em torno de 7%. 7 anos. 7 anos. Então, a gente vai ter posições nas carteiras, a gente vai estar recomendando posições nas carteiras cujo prazo médio ele é um pouco mais longo, o que não deixa de ser uma vantagem, porque se a gente vê um movimento de normalização dos juros caindo, provavelmente esses papéis vão ter uma marcação positiva a mercado e devem cair, devem aumentar de preço, e aí quanto mais longo prazo, mais o cliente se beneficia desse movimento. Mas a gente achou importante trazer algumas alternativas para vocês, porque a gente vinha mostrando só alternativas primário. Mas, assim, além do primário, tem um universo de alternativas dentro do mundo secundário. A gente só trouxe aqui algumas que a gente acha interessante, né? É um pouco do que a gente faz ali na mesa, né, Fili? De tentar fazer uma curadoria de tudo que tem no mercado, no mundo do multimercado, no fundo do internacional, ofertas de renda fixa, secundário. O que a gente mais gosta? O que a gente carimba? O que a gente fez a curadoria, olhou e gostou? Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente trazendo essas estratégias e oportunidades que vieram para o mercado, seja primário, secundário, um fundo que abriu, um fundo que vai fechar, que a gente gosta e que a gente acha que casa aí com tudo que a gente falou anteriormente. Tá? São só esses? Não. Aqui a gente pegou alguns nomes que a gente gosta. Passando para uma outra oportunidade, que daí é a oportunidade já mais no mundo de Venture Capital, que é o Valor Opportunity Fund. Tá? Uma casa que nasce em 2011,
com até pessoas aí estrangeiras, com aproximadamente 2 bilhões de dólares sob gestão, um time já bem robusto e que tem foco, tá? Essa oportunidade que a gente trouxe, que é o VOF, o Valor Opportunity Fund 2, ele é um fundo focado em late stage, empresas mais maduras, tá? Então, a empresa que saiu do papel, mostrou algum crescimento, é interessante, tem chance de virar um unicórnio daqui 3, 4 anos, São empresas focadas no setor de tecnologia. Focadas no setor de tecnologia e que tem aí realmente chances de se tornarem empresas muito grandes, né? Então, eu quase que diria que esses caras são caçadores de unicórnio, inclusive até anunciaram a Holistic, que foi hoje que saiu sobre essa empresa, que é uma empresa que eles têm no portfólio. Exato. Aqui eles estão tentando captar 250 milhões de dólares para essa oferta. A gente na XP, em função da parceria, conseguiu separar 10 milhões para vocês. Um investimento de longo prazo, como a gente disse, então é um private equity, tá? Numa estrutura de FIP, com um prazo de duração de 10 anos, podendo se estender por mais 2, mas, no entanto, com um duration um pouco menor, um duration estimado de 5 a 7 anos. Isso porque ele investe e, se conseguir uma saída no meio do caminho, ele já vai devolver no capital, o que também, como a gente mostrou na renda fixa, encurta esse prazo de 10 anos que a gente tem como regulamentado em regulamento, mas não necessariamente demora 10 anos para acontecer. Normalmente, nesse tipo de investimento, né, primeiro que é totalmente descorrelacionado do mercado financeiro, você está indo para um mundo de empresas não listadas, não públicas, nesse caso, empresas relativamente bem menores, né, mas que têm uma possibilidade muito grande de se tornarem unicórnios, né, que você comentou, tá? Então, normalmente, são investimentos mais de longo prazo, né? Então, assim, a gente, obviamente, trouxe coisas que são mais líquidas e a gente vai trazer, e acho que dentro da nossa cabeça, olhando para o nosso cenário, onde você quer pegar ciclos mais longos e não olhar tanto no curto prazo, faz sentido o cliente ter uma exposição, obviamente, uma exposição pequena, mas dentro dessa oportunidade, né? Perfeito. Tem um pedacinho da alocação, né? Quer dizer, dentro do portfólio. Assim como a gente trouxe JHSF da outra vez e trouxe outros alternativos não líquidos, como a gente trouxe alguns COIs onde você tinha exposição IPCA mais a performance de um fundo internacional de 5 anos, esses são investimentos que a gente tenta trazer para vocês no sentido de descorrelacionar a carteira de vocês e sair um pouco do mundo tradicional de bolsa, renda fixa, porque acho que a longo prazo acaba agregando bastante valor aí como retorno, né? E acho que esse é o principal, e que eu queria só reforçar, que além de descorrelacionar, trazer uma história diferente para o portfólio, a chance de você poder aí colocar, de repente, 1 milhão e sair com 5 milhões, 5 vezes o capital investido num prazo aí médio. 7 anos. 5, 7 anos. Então, um investimento que tem um potencial de retorno bastante atrativo. É que, na hora que daqui 10 anos a gente olhar, e esse negócio dando certo, tem chance aí, tem como transformar realmente a história de performance do portfólio. Aqui nessa estratégia, o esperado é entre 3 a 5 vezes o capital investido, tá? O que resulta aí numa TIR de aproximadamente 30% ao ano de retorno em dólar, tá? Então, realmente uma história com potencial de retorno bastante interessante. Se precisarem de mais dúvidas, tirarem alguma dúvida específica também, como eu falei anteriormente, a gente está aqui na mesa. Só para mostrar aqui o que esses caras têm feito, eles têm hoje, então, já 4 fundos que estão rodando. O primeiro deles nasceu em 2014, todos eles com a mesma história. Na verdade, um investe num estágio um pouco antes, um estágio um pouco depois, mas tudo voltado aí nessa estrutura de Venture Capital Private Equity. O primeiro fundo tem aí uma TIR de 35%, começou em 2014, o que resulta num MOIC, um retorno do capital investido de 10 vezes. O de 2017, 70% de TIR com 7 vezes e meio o capital investido. O 3, que nasceu em 2019, 143 de TIR com 2,8 de retorno do capital investido. Essas histórias elas não terminaram ainda, né? Os fundos eles seguem investidos, devolvendo o capital, mas só para dizer que esses caras eles têm conseguido fazer a lição de casa e entregar realmente um retorno espetacular, pelo menos nos fundos anteriores. A gente espera que isso aconteça. Um negócio interessante é nesse fundo agora. Não, eu acho que é interessante quando a gente olha aí um MOIC, né, que é quantas vezes você é o retorno que você teve em cima do teu capital investido em termos de quantidade de vezes. Então, para cada R$1, nesse caso aí, se a gente olha de 7 desinvestimentos completos que eles tiveram e 8 desinvestimentos parciais que eles tiveram ao longo dos
dentro dos 97 investimentos que eles já fizeram, o retorno, o MOIC médio disso aí foi ao redor de 14 vezes. Então, assim, é como se você tivesse colocado R$1 milhão e saísse com 14 milhões de reais, considerando isso. Então, assim, mostra do potencial de retorno. Obviamente, vários investimentos acabam não dando em nada, mas aí você está diversificado, quando um dá certo, você consegue ter aí um retorno bastante interessante. E, de novo, descorrelacionado do momento cíclico, do movimento cíclico que a gente vê ao redor do mundo. Perfeito. E aqui esse outro aqui também, o azulzinho claro, mostra o quanto que já foi levantado de capital, né, aportes, follow-ons, novas séries de captação, após a escolha deles ou após o aporte que eles fizeram na empresa. Então, 6,4 bi de dólares de capital adicional que já foi colocado de dinheiro nas empresas que eles investiram, e eles investiram aí por volta de 400 milhões de dólares investido em empresas que já levantaram quase que 6,5 bi subsequente. Então, parece que esses caras têm conseguido escolher empresas que chamam a atenção do mercado posteriormente. Então, uma estratégia que vai até o dia 23/12, tá? Se tiverem intenção de investimento, nos avisem. Eu acabei não mencionando, o mínimo dessa estratégia hoje é R$750 mil, com chamada de capital, tá? Que é isso que é importante dizer. E a primeira chamada de capital ela vai acontecer em meados de janeiro. A gente tem alguma coisa aí por volta de 50% esperado para a chamada de capital para essa estratégia em meados de janeiro, como eu disse. E passando aqui para a última estratégia, para a gente abrir aqui um tempinho para perguntas, a gente trouxe um collar open-in, uma proteção para se investir em bolsa brasileira. A gente trouxe aqui 2 casos, que acabam meio que sendo mais relacionados com a eleição, né, porque são empresas estatais, Petrobras e Banco do Brasil. Eu vou tentar aqui dizer meio rápido qual que é a estratégia desse collar. Então, o cliente que tem Petrobras... tá bom, acho que serve para os dois. Vale para os dois. Vale para o cliente que já tem Petrobras e Banco do Brasil, que são as 2 ações que a gente trouxe, como vale para o cliente que quer montar uma posição. Perfeito, Felipe. E ele quer algum tipo de proteção, dado o cenário de volatilidade aí que a gente tem. Né? Perfeito. Então, aqui a gente está falando de uma estratégia de 1 ano de vida, tá bom? Que o cliente, ele, no caso de ele já estar posicionado na Petrobras, ele não tem que comprar ação, o preço da operação é 0, não tem custo para montar esse kit de opções. Obviamente, se o cliente optar por, não, quero comprar a Petrobras com esse collar, aí você tem o desembolso da liquidação da compra das ações, mas para o cliente que está posicionado, não. E aqui, o que acontece? Para ambos os casos, o cliente, se a Petrobras vier a cair, um papel que subiu bastante aí no ano, ele não sofre nada, ele está protegido. E ele tem aqui, porque ela é open-in, se o papel subir no próximo ano até 30%, ele está exposto na alta 1:1, então ele surfa esse movimento, mas como a gente tem um nocaute, se o papel subir mais do que 30% em algum momento do tempo, aí ele tem um nocaute e ele leva para casa 12%. Quer dizer, num cenário para baixo, proteção, num cenário de alta moderada, 1:1, e é isso que a gente pensa aqui, e se o papel subir demais, o cliente ainda leva 12% para casa. Então, uma forma inteligente de proteger, tentar levar 30%, se o papel subir demais, levar 12%, que de longe é um investimento ruim. Né? Então, acho que é um pouco dessa estratégia. Como a gente vai ter vol, vai ter balanço para o próximo ano, acho que é uma estratégia bastante interessante. Eu acho que até para clientes que já tem acho que principalmente assim, para os 2 cenários, né? Mas eventualmente o cara que comprou o Banco do Brasil recentemente ou que tem posições da Petrobras, pode fazer sentido ele montar algum tipo de operação. O papel que subiu bastante, né, filho? Ele compra uma proteção e para financiar essa compra dessa proteção, ele limita o upside dele. Perfeito. E aí aqui a gente tem aí outras opções, a gente trouxe Petrobras e Banco do Brasil, a história aqui é a mesmo vencimento, não tem custo, não sofre na queda do papel, surfa 1:1 até 30% e acima disso um rebate de 12%. Tá? Então eram essas as estratégias que a gente, e cenário que a gente tinha aqui para compartilhar com vocês. Antes de a gente finalizar, tem algumas perguntas que eu vi que chegaram aqui que a gente pode tentar abordar. No Brasil, a inflação presente se caracteriza como de custos, sendo pouco eficiente o aumento da Selic para combatê-la. Eu diria o seguinte, Guilherme, com o Banco Central está bem vigilante, né? Esses aumentos de juros que o Banco Central promoveu e vai promover para o ano seguinte, na nossa visão,
mesmo que você tenha uma inflação vindo aí do lado da oferta, por falta de produtos, a gente acha que esse negócio vem ali, ou pelo menos converge em direção à meta, como a gente trouxe ali anteriormente. Enfim, você ia completar alguma coisa? Não. Você perfeitamente, concordo contigo. A gente, na verdade, eu até quando, assim, olhando aqui para as perguntas, acho que a gente já acabou respondendo ao longo, ou passando por elas ao longo da apresentação. Eu gostaria aqui, antes de a gente encerrar, dizer que no invite dessa apresentação, desse convite, a gente também criou um link de Telegram, né, Fili? Que também é aberto para clientes. Então, uma maneira de receber informação, notícia, trade ideas, oportunidades, o que está acontecendo no mercado, que a gente fica ali fomentando na mesa. Vocês estão mais do que convidados a participarem dele. É só clicar no link, é fácil de acessar. E aí também qualquer feedback que tiverem, a gente está aqui para ouvir, para tentar melhorar e compartilhar aí tudo que a gente tem visto na mesa com vocês. A gente mandou no convite, eu também publiquei no LinkedIn. Então existem aí N formas aí. Quem tiver algum interesse ou não tem acessado o LinkedIn ou por acaso queira ter interesse em se juntar a esse canal de comunicação que a gente acabou criando ali da mesa, por favor, aí, procure seu assessor ou nos procure diretamente aqui na mesa. A gente dá um jeito de mandar um link. Mas, como o Tavares comentou, a ideia está mostrando notícias de mercado, morning call de fechamento, notícias que acontecem ao longo do dia e também várias oportunidades de investimento aí que vão surgindo ao longo do dia. A ideia está mais próxima ainda de vocês com relação ao que a gente vê ali na mesa no nosso dia a dia de investimentos. Né? Tem uma pergunta aqui com relação ao collar, se existe uma saída antecipada dessa operação. Tá? Essas operações elas precisam ser cotadas, tá? Então existe a possibilidade de saída antecipada, mas é mediante a uma cotação aqui com a gente. A gente, obviamente, precisa precificar as opções, tem um nocaute. Você vai estar sujeito às condições de mercado. Exato. Está sujeito às condições de mercado. E teve uma outra pergunta aqui, também do Iago, dizendo qual que seria o cenário melhor para sair. Se o papel cai ou se o papel sobe. Eu acho que a gente, assim, os dois poderiam ser. Né? Se de repente o papel caiu, você não sofreu e você quer desmontar nesse meio do caminho para poder agora ficar exposto já naquele momento, ou o papel subiu, colocar o ganho no bolso, acho que dá para a gente avaliar as duas situações. Poderia fazer sentido em ambas, tá? Mas, assim, de novo, sempre mediante a cotação, atualização ali, o refresh de preço, para daí a gente realmente ter certeza se no meio do caminho aquilo ali vai fazer sentido sair ou não. Então, Iago, pode contar aqui com a gente. Se no caso você opte por fazer essa operação, a entrada dela é mais simples, porque ela está disponível lá para a gente na plataforma. A saída ela é um pouquinho mais complexa, porque precisa aqui da mesa cotando. Aí a gente está à disposição para fazer isso.